disparadamente um dos homens mais poderosos que já existiu no mundo. Afinal, qual é a história por detrás de todo o sucesso de Mark Zuckerberg? Como ele começou, como que ele explodiu financeiramente falando, e também, o que ele faz com a grana dele hoje em dia? Vai descobrir várias coisas interessantes sobre esse cara nesse vídeo, então bora lá. Elliot Zuckerberg nasceu em maio de 1984 na cidade de White Plains, no estado de Nova York, Estados Unidos. Ele é filho de uma psiquiatra e um dentista, e na sua família foi o único filho homem, enquanto isso teve 3 irmãs. Assim como outros gigantes da tecnologia, como Jeff Bezos e Elon Musk, Mark Zuckerberg também, desde jovem, começou a se destacar ainda na escola, criando projetos bem inovadores. Alguns desses prêmios, principalmente dentro da área de ciência da astronomia, física e matemática. Mas não para por aí. Além desse talento para matérias que estavam na língua dele, o Mark foi além. Ainda muito jovem, ele aprendeu a ler e a escrever em idiomas extremamente complexos, como por exemplo, latim, grego antigo e hebraico. Fala sério, eu mal consigo escrever em português ainda. Mas a realidade é que aquilo que transformou o Zuckerberg na pessoa que ele é hoje foi a programação. Quando o Zuckerberg estava no ensino médio, ele já começou a trabalhar com programas de computadores depois que seu pai ensinou ele, quando era jovem, a programar, e depois de um tempo contratou um professor particular para dar aula de programação para o teu filho. Mas por incrível que pareça, foi bem antes do ensino médio que ele já teve teu primeiro toque de genialidade. Quando ele tinha apenas 12 anos, ele utilizou o programa do Atari Basic para criar um outro programa que basicamente integrava os computadores da casa dele com os computadores do consultório do teu pai, e essa integração proporcionava ali para eles conseguir fazer uma troca de mensagens entre si. Ele chamou esse programa de ZuckNet. E depois de criar esse teu primeiro programa, ele também criou várias interfaces de jogos, entre outros programas para ajudar as pessoas. E aqui a gente pega uma conexão interessante com a história de Elon Musk, por exemplo, que também muito jovem, por volta dos 12 anos, começou ali a mexer com programação, também programando ali o teu primeiro jogo. O Mark fez essa parada de integrar os computadores e depois começou aí a mexer com softwares e jogos também. Mas a realidade é que, quando ele realmente entrou aí no mercado da programação como um todo, ele foi trabalhar em uma empresa chamada Intelligent Media Group. E nessa empresa, ele já teve aí um primeiro toque que trouxe uma tecnologia que até hoje todo mundo utiliza e a maioria das pessoas sabe que utiliza. E quando ele inventou essa tecnologia, ela foi chamada de Synapse Media Player. Basicamente, o que essa programação fazia? Ela aprendia quais eram os hábitos das pessoas a escutar músicas aí em determinados... ao escutar músicas, né? Uma sequência de músicas, uma playlist de músicas. E a partir do momento que essa inteligência artificial começa a entender um comportamento padrão de um determinado público, ela tem um poder muito grande nas suas mãos. Porque a partir do momento que você entende o teu público, você entende exatamente o que a galera tá gostando e o que você tem que trazer para conseguir ter um grande sucesso aí nos próximos lançamentos. Um exemplo bem interessante disso por exemplo, quando você vai no Netflix e começa a assistir alguns filmes de ação. Posteriormente, quando você entrar no Netflix, você vai ver que o sistema ali deles tá basicamente fazendo o quê? Recomendando filmes e séries que são semelhantes àquele que você gostou. Àquele e àqueles que você vem assistindo. O sucesso desse projeto foi tão grande que a Microsoft tentou comprar essa inteligência artificial e inclusive convidou o Mark Zuckerberg para trabalhar na sua empresa. Porém, ele não topou. Afinal, ele tinha um outro plano que viria aí a ser o plano do teu futuro, né? Seria o plano precursor do teu futuro. Basicamente, que plano era esse? Ele ia pra Harvard. Então, em setembro de 2002, quando ele tinha apenas 18 anos de idade, lá foi Mark Zuckerberg que contou uma linha pra Harvard. E ele chegou lá com um único objetivo. Não é o que você tá imaginando. Não era criar o Facebook ainda. O único objetivo era se formar em psicologia e ciências da computação. Mas, para sua grande surpresa, o que aconteceu foi que, no meio da faculdade, o Mark, todo cheio de ideias, teve a ideia de criar o Facebook. Ah, como assim? Do nada, ele acordou do dia pra noite e falou, vou criar um Facebook. Não foi bem assim. Basicamente começou a surgir um desejo entre todos os estudantes de ter um ponto de comunicação entre todos os estudantes. Hoje em dia, por exemplo, você tem grupos de WhatsApp, certo? Você troca ideia com a sua galera, teus amigos, teus parentes, a galera da tua faculdade, do teu trabalho. Você também tem um Instagram que promove essa comunicação. Antigamente não tinha nada disso. E com toda essa vontade, Zuckerberg basicamente fez o quê? Putz, eu vou criar algo que nos permita aqui, somente nós de Harvard, conhecermos um pouco mais de perto todos nós por meio da internet. E esse foi o início
do Facebook. Zuckerberg se juntou com os amigos dele e falou, galera, bora criar uma parada que vai todo mundo aqui da universidade se comunicar. E, inclusive, ao invés da gente ter que ficar ali indo lá no bloco, que é um quarteirão daqui, um quarteirão não, é 1 quilômetro daqui, pra ver os avisos da faculdade, não. A faculdade também vai publicar ali nesse fórum online, que nós acessamos de qualquer lugar, as informações que elas querem publicar pra gente, beleza? Então ele e esses seus amigos, dentre esses seus amigos, ninguém mais, ninguém menos que Eduardo Saverin, que hoje em dia é o brasileiro mais rico do mundo, que sim, foi um dos cofundadores do Facebook, juntamente com Mark Zuckerberg. Pelo simples fato de possuir ações do Facebook desde o seu surgimento, hoje ele é um cara que tem um patrimônio estimado em cerca de 13,2 bilhões de dólares. Agora, para você pegar um pouco da cronologia das coisas, Zuckerberg entrou em Harvard em 2002, né, quando ele tinha aí 18 anos. No ano de 2004, o site do The Facebook, que foi o primeiro nome aí da plataforma, foi ao ar. E basicamente, como que o The Facebook começou a crescer? No boca a boca. Então o Zuckerberg ia lá, chamava os seus amigos para entrar no The Facebook, e os seus amigos chamavam outros amigos e assim por diante. E a realidade é que aquele software criado lá atrás não tinha nada a ver com o software de hoje em dia. Hoje em dia nós temos lá o feed de notícias, nós temos Reels, nós temos Story, nós temos os anúncios. Naquela época não tinha nada disso. Era basicamente uma página com informações de vários dos alunos e que eles conseguiam interagir ali dentro. Para resumir um pouco mais ainda, é como se tivesse só a descrição do teu Instagram lá. Fulano de tal, nascido tal, meus pais são tal, eu moro em tal lugar e eu gosto de ir na praça com meu cachorro, entendeu? Só que ali dentro eles conseguiam interagir entre si. Mas o fato é que, para quem não tinha tecnologia nenhuma, isso foi uma parada estrondosa e cresceu muito rápido, a ponto de dominar Harvard, assim, muito rápido, a ponto de que apenas 2 meses após a tua publicação, eles já falaram, galera, olha aqui, já era Harvard, bora abrir isso daqui para outras universidades. E aí a parada começou a se expandir. Aqui, a gente que empreende já consegue pegar uma parada interessante. Ele começou em um micro mercado, uma faculdade, depois ele passou para mais faculdades, e com o decorrer da história você vai perceber que, aos poucos, ele foi abrindo para que mais pessoas pudessem, mais pessoas e de diferentes grupos e locais pudessem entrar no Facebook. Chegou um ponto que ele precisou parar de estudar em Harvard para simplesmente focar no Facebook. Ele percebeu o poder disso. E assim que ele tomou essa decisão, ele se mudou com seus colegas para Califórnia, alugaram uma casa lá e começaram a trabalhar de forma mais intensa ainda no Facebook. A partir do momento que eles mudaram de localização, pegaram ali uma sede para a empresa deles, eles trocaram de The Facebook para Facebook. E como quem não parava de crescer, a partir desse momento, eles começaram a aceitar estudantes de universidades de outros países e também membros de outras empresas, como por exemplo Microsoft, Apple e várias outras gigantes dos mercados. Nossa, mas já aconteceu tanta coisa, hein, João? Aconteceu, mas isso aí foi só no intervalo de tempo de 2004 até 2006, para você entender o tanto que as coisas foram explosivas. Afinal, a partir do ano de 2006, o Facebook já abriu para toda a população mundial que tivesse mais do que 13 anos e um e-mail válido. De 2006 até 2010, eles começaram a crescer de forma exponencial. E no ano de 2010, eles já contavam com 500 milhões de usuários dentro do Facebook. Então, levaram aí 4 anos para conseguir 500 milhões. Só que de 2010 a 2012, chegou em 2012, eles já estavam contando com 1 bilhão de usuários ativos. Em 2 anos, eles já cresceram aquilo que eles tinham crescido em 4. E depois, no ano de 2017, eles atingiram a marca de 2 bilhões de usuários. Hoje em dia, no ano de 2022, se eu não me engano, esse número tá batendo 3,5 bilhões de pessoas. Não sei se você pega a manha da parada aí, mas o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Entre elas, jovens, pessoas ali entre 20 e 50 anos e os mais velhos. Então, metade da população mundial tem uma conta criada no Facebook. Quase metade, né? Olha que doideira. Tá, aqui são vários projetos, tá crescendo, tá dominando o mundo, mas em qual momento essa galera começou a ganhar dinheiro? Começaram a ganhar dinheiro exatamente com aquela paradinha que você não curte, que são os anúncios. Quando o Facebook liberou ali para que empresas e pessoas possam anunciar seus produtos dentro da plataforma, aí a explosão foi gigantesca. Isso, se eu não me engano, foi por volta do ano de 2012, 2013, eu não sei o ano ao certo, mas foi ali 2012, 2013, nessa época. Bora pegar mais alguns detalhes sobre essa história? No ano de 2012, o Facebook abriu ações na Bolsa de Nova York. Ainda no ano de 2012, o Facebook adquiriu o Instagram por 1 bilhão
bilhão de dólares. Sim, o Instagram não foi criado pelo Facebook, ele foi comprado pelo Facebook. Vai ler a estratégia dos gigantes. Viu uma plataforma crescendo, podia competir. Ela falou, olha, ninguém vai competir comigo, então eu vou te comprar. Isso com o Instagram, então, no ano de 2012. Agora, no ano de 2014, o Facebook adquiriu o WhatsApp por 19 bilhões de dólares. E aqui vai entrar uma parada interessante, tá? Ainda no ano de 2014, o Facebook adquiriu uma empresa conhecida como Oculus, que basicamente tinha como principal função a criação de óculos de inteligência artificial. Inteligência artificial não, desculpa, de realidade virtual. E aí você já pega um insight. Em 2022 começou a surgir aí toda essa movimentação do metaverso, né? E o que é um dos elementos primordiais para que se viva dentro de um metaverso? Os óculos. Ou seja, desde 2014 essa paradinha já tá nos planos de Mark Zuckerberg. O progresso foi continuando. No ano de 2016 surgiu outro forte concorrente para o Facebook, que foi o Snapchat. No Brasil foi uma febre no intervalo de tempo. E lá fora ainda é uma febre até os dias de hoje. O Facebook tentou comprar o Snapchat. Se eu não me engano, foi... Deixa eu puxar aqui. Aqui, olha, o Facebook tentou comprar o Snapchat 3 vezes e a oferta final foi de 3 bilhões de dólares. E hoje em dia, o Snapchat está sendo avaliado em 28,3 bilhões de dólares. Então, assim, foi uma empresa que o Facebook não adquiriu e que foi crescendo, crescendo, crescendo. Mas entrou a estratégia Zuckerberg, né? Na época que o Snapchat explodiu, o Zuckerberg foi lá e colocou no Instagram os Stories, que basicamente replicam o que é o Snapchat. E agora também, né, depois de anos, surgiu o TikTok. E aí o Zuckerberg foi lá e tentou comprar, não conseguiu. E o que o Zuckerberg fez? Criou os Reels, que basicamente também imitam 100% daquilo que é o TikTok. Enfim, no ano de 2018, o Facebook foi considerado aí a empresa mais valiosa dos Estados Unidos, mas hoje em dia está vivendo fortes oscilações e já você vai entender o porquê. Agora, em janeiro de 2022, o Facebook teve a maior queda das ações da sua história, caindo cerca de 24% e perdendo um valor de mercado de 240 bilhões de dólares. O porquê que isso aconteceu? Basicamente porque, pela primeira vez na história, o Facebook cresceu menos do que o normal. Desde que ele foi criado, o Facebook crescia por dia, sei lá, 10 milhões de usuários, coisas nesse sentido. E aí, chegou num ponto que o Facebook cresceu tanto, a ponto de que o crescimento da população mundial não está acompanhando o crescimento do Facebook. Ponto. E aí, ao invés de crescer 10 milhões de novos usuários por dia, o Facebook começou a crescer 8 milhões de usuários por dia. Isso mostrou uma coisa extremamente relevante para os investidores fortes, nacionais e internacionais. Mostrou o quê? O público jovem não está aderindo ao Facebook como rede social. Por isso que outras grandes plataformas estão ganhando muita força a cada dia que passa. Por exemplo, YouTube, por exemplo, TikTok, principalmente. Vamos ser muito francos. Acho que Facebook, propriamente dito, pouquíssimas pessoas usam hoje em dia. Acredito que a maioria tá preferindo aí por Instagram, principalmente, YouTube, entre outras elas. Mas uma grande polêmica recente foi essa aí em cima do Facebook. E também o Zuckerberg tá tentando inovar simplesmente o mundo a partir de agora, né? Afinal, ele tá apostando todas as suas fichas na criação do metaverso. E quando eu falo todas as suas fichas, eu falo literalmente todas as suas fichas. Afinal, até o nome da empresa, de uma das empresas mais consolidadas da história, ele trocou. Se tudo que ele tá falando vai dar certo ou não em cima do metaverso, eu não posso te dizer. Mas, se você quiser saber mais sobre o metaverso, vou deixar aqui a indicação de um vídeo do canal onde eu falo tudo sobre o metaverso. A realidade é que o Facebook também já enfrentou várias outras polêmicas ao longo da tua história, principalmente quando se fala de dados. Afinal, você tem noção que o Facebook tem dados pessoais de metade da população mundial? Então isso traz um poder extremamente significativo para Mark Zuckerberg e todo mundo que tem acesso a esses dados. E eventualmente alguns dados vazam ou outras pessoas conseguem se aproveitar um pouco de tudo que está acontecendo. E o Facebook se envolveu em várias polêmicas ao longo da tua história por causa deste fator. Mas se a gente for olhar para um cenário de todas as empresas do Zuckerberg, né? Ele tem vários projetos, mas vamos falar dos principais. O Facebook, que sempre foi a principal, tá dando uma estagnada, principalmente por causa da não aderência, né, do público jovem. O Instagram segue muito forte, né? Acho que hoje em dia continua sendo a rede social preferida da população mundial e brigando com o TikTok, que tá crescendo em uma velocidade inexplicável. O WhatsApp finalmente tá conseguindo monetizar de forma muito mais intensa depois que surgiram essas novidades de pagamento e tudo mais. E agora o Zuckerberg tá aí fortemente nessa parada do metaverso. Vamos ver onde vai chegar isso aí. Mas e aí? Multibilionário. O que ele faz com a grana dele? Bora conhecer um pouco desse ponto do Zuckerberg? Por incrível que pareça, ele é um cara bem reservado e não chega nem perto de outros bilionários aí em seus gastos. Se a gente vai conversar de imóveis, vamos lá. Ele tem muitos investimentos em imóveis ali na Califórnia, principalmente ali onde ele mora.
Só os redores de onde ele mora, ele tem um patrimônio em imóveis estipulado em cerca de 51 milhões de dólares. Isso acontece pela mansão que ele mora, né? E também por não querer estar sendo incomodado por seus vizinhos, barulho e tudo mais, e gostar de privacidade, segurança e sossego, ele simplesmente comprou os terrenos de todos os seus vizinhos para que ele não tenha vizinhos. Mas tá tudo bem, o cara só queria privacidade. Afinal, se você for olhar, apesar de ser uma grande casa e para todos nós uma casa sensacional, ela nem se compara a algumas casas que a gente vê esses bilionários comprando. É uma casa simples e, pelo que você vai enxergar comigo aqui nas próximas coisas que eu vou falar, o Zuckerberg ele gosta de coisa grande e antiga. A não ser em uma compra que ele fez recentemente que eu já vou te falar. Mas a casa dele, grande, legal, porém com uma decoração meio antiga. Outras propriedades que ele tem. Ainda na Califórnia, ele também conta com 2 grandes ranchos à beira do lago. Tem 2 mansões. E ele investiu cerca de 59 milhões de dólares para adquirir essas propriedades que contam aí com terras de um tamanho estimado de 10 hectares. E outra que é grande mesmo, tá? Grande propriedade que ele tem é na costa norte do Havaí, onde ele investiu cerca de 100 milhões de dólares para comprar 303 hectares de terra. Aqui entra uma parada interessante. Além de tirar férias por lá, ir para lá para descansar, ele também comprou esse lugar que é gigante, maravilhoso, cheio de cachoeira e muita biodiversidade para defender a natureza, defender a exploração e manter um pouco dos animais e da fauna que tem ali. Propriedades, então, a gente tá muito nisso daqui. Apesar de procurar muito, o Zuckerberg é bem reservado e é bem difícil saber de tudo que ele tem. Por outro lado, em automóveis, carros de luxo, também aqui não é a praia do Zuckerberg. Ele anda em carros extremamente simples no teu dia a dia e o único carro de extravagante que se sabe que ele tem é um carro chamado Pagani Huayra. Um carro bem desejado aí por vários colecionadores e tem um valor estimado em 1,4 milhões de dólares, ou em mais ou menos 6 milhões de reais. Porém, surpreendendo a todos aí que sempre viram Zuckerberg como alguém bem reservado, que não compra coisas muito extravagantes, ele adquiriu um super iate chamado Ulysses, e esse super iate é avaliado em 150 milhões de dólares, por volta aí de 600 milhões de reais. Pode-se dizer que esse é o único gasto mega ultra esburbles extravagante de Zuckerberg. Mas se for pegar um aparato geral da vida desse cara, ele é um cara que tem muitos desafios de ajudar a humanidade, tanto com seus softwares e empresas, como também financeiramente falando. Então, vamos falar um pouquinho sobre a filantropia desse multibilionário? No ano de 2010, ele doou cerca de 100 milhões de dólares para o sistema de escolas públicas de Newark, no estado de Nova Jersey. E também agora, em 2020, eles doaram cerca de 300 milhões de dólares para ajudar nas eleições dos Estados Unidos e recrutar mais pessoas para trabalhar e também, no meio de tudo isso daí, ajudar a captar mais recursos contra a Covid-19. Acha que acabou por aí? Não. No ano de 2015, após se tornar pai, Mark Zuckerberg e sua esposa anunciaram que iriam doar cerca de 99% das suas ações do Facebook para caridade. Claro que não de uma vez, mas ao longo da sua vida. Afinal, segundo ele mesmo diz, ter tanto dinheiro assim não é saudável e nenhuma pessoa precisa. Mas, se a gente diluir toda essa fortuna no mundo, a gente pode ajudar muito mais pessoas. Mas Mark Zuckerberg leva uma vida de muito trabalho e de muita diversão, assim como ele mesmo mostra nas suas redes sociais. Quando não tá trabalhando, ele gosta de surfar na sua prancha elétrica e praticar tiro ao alvo, hein? Bem interessante isso aí. Hoje em dia, Mark Zuckerberg tem 37 anos de idade e uma fortuna estimada em 128 bilhões de dólares. A Meta, que agora é o novo nome da sua empresa, hoje em dia é a 11ª empresa mais valiosa do mundo, um valor de mercado estimado em cerca de 565,4 bilhões de dólares. Ela valia bem mais aí nos últimos meses, mas aconteceu essa forte queda por causa do que eu já te expliquei e também por causa dessas grandes novidades aí em cima do metaverso. Vai saber onde é que isso vai chegar, né? Mas assim como o próprio Mark Zuckerberg diz, no final das contas ele não tá muito ligado ao financeiro e nem ao propósito que as pessoas acham que tem pra ele. Ele tá com o objetivo dele de impactar o mundo com aquilo que ele acredita e ele vai atrás disso até o final. Nesse caso agora, atualmente, seu grande objetivo é unir cada vez mais o mundo. Se ele começou e prosperou e explodiu, unindo as pessoas por meio de um simples site como o The Facebook, agora quem sabe, por meio do metaverso, ele consiga unir pessoas que estão no Brasil e no Japão, de forma que estejam no mesmo ambiente, até talvez se sentindo por meio de luvas que ambos estão usando no local que estão. As cenas dos próximos capítulos a gente descobre junto, mas algo a se aprender com esse grande empreendedor
empreendedor, que não importa o quão loucas sejam nossas ideias, vale a pena a gente ir atrás delas e fazer de tudo para que chegue onde quer chegar. Mas e aí, o que você acha da história desse cara? Comenta aqui embaixo, deixa eu saber a tua opinião. Para finalizar com chave de ouro, tem outros 2 vídeos aparecendo para você ir agora. Um eu tô te recomendando e o outro é o próprio YouTube. Vai assistir que com certeza são vídeos que podem te ajudar muito na tua jornada. Show? Tamo junto? Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.